Boa tarde, começando mais uma live do Capetinha no Instagram, @Manovil, esse aqui, e YouTube, @Manovil Bonecos. Live explicando tudo como se fosse para uma criança, bem simplesinho. E reagindo ao meu shorts publicado aqui, inteligência artificial vai acabar com os empregos? Quais serão os empregos que vão desaparecer com a IA? Será que a IA é capaz de substituir o trabalho humano? Tudo bom, gente? Tudo bem com vocês aí, assistindo direto da Amazônia? Olha que legal! Fabi Burgos, boa tarde, tudo bom? It's Tours, tudo bem? Foi, joia. Legal. Ai, caramba. Saia. Ai, peraí, gente. Eu aperto um botãozinho aqui na hora de subir aqui, ó, os comments. Aí abre esses botão mal resolvido aqui no Instagram. Bom, It's Tour, boa tarde. Então vamos lá, gente. Deixa eu dar uma passadinha, porque vai que o mundo acaba e eu tô aqui falando com vocês, né? Bom, Marco Duval pede arrego, né? Se o Trump pediu arrego, Marco Duval pede arrego também justamente pro Alexandre de Moraes, né? Pro STF, para ele poder voltar para o Brasil e não ser preso. Que diz que ele daria voz de prisão na hora que fosse preso, ele prenderia quem fosse prender ele, né? A Carla Zambelli continua no presídio lá na Itália e vão investigar a brasileira que deu abrigo para ela lá na Itália, né? Senadoras dos Estados Unidos criticam a sanção contra Moraes, né? A lei Magnitsky aplicada contra Moraes, um absurdo. Eu vou falar sobre isso hoje na live também, tá? Olha a pesquisa do UOL aqui, 89% dos brasileiros acreditam que o tarifaço vai prejudicar a economia. Gente, assim, não deveria, né? Porque o que tem a ver uma coisa com outra coisa, né? O que se vende lá para os Estados Unidos não fica aqui, né? Então, na verdade, iria ajudar a gente, né? Porque o dinheiro do cara que exporta, ele não aplica no Brasil. Ele não faz mais escolas, não faz asfalto. E, vai perder emprego? Eu vou falar sobre isso hoje também, viu? Carla Prezinha, não, é isso, mas notícia de ontem, né? Notícia velha. E que mais aqui? Aí o Bananinha tá escalando, tá falando mais bobagem, né? Então é isso aí. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Por falar em emprego, veio uma notícia e até fiz um story, não sei se vocês viram, que 6 brasileiros, paulistas na verdade, partiram para a Ucrânia em busca da glória e de dólares. Estão chegando lá para ser mercenário, numa guerra que não é deles, né? 2 são da cidade de São Manuel, do interior de São Paulo, aqui pertinho. Lucas Ghiari e Lucas Ferrari. Segundo o São Manuel em Foco, site de notícias da cidade, eles mesmos publicaram a seguinte mensagem. Deixa eu ler aqui. Que a força do bem... Nossa, os caras são Jedi. Que a força do bem nos proteja e que o carinho divino nos ilumine. Serenando a alma e abraçando a paz. Carinho divino, abraçando a paz, eu acho que é falta daquilo, viu, gente? Tá muito psicanaliticamente analisando essa mensagem aqui. Aí um chatbot humano ficou indignado e escreveu: os rapazes tiveram coragem de dar sua vida para salvar uma família. Então por que julgar os corajosos? Bom, o chatbot chama Kevin Leão. Sério, gente. Kevin Leão. Então venha, né? Nossa, Kevin Leão. Minha resposta a esse valente templário guardião da dignidade é assim, ó. Kevin Leão. Kevin Leão tem uma absoluta convicção, concedida pelos PowerPoints da vida, de que os rapazes corajosos não foram resgatar uma família. Foram pelo dinheiro, que não vão receber, gente. Vocês estão sabendo que a Ucrânia não está pagando. A Ucrânia está escondendo os corpos para não pagar a indenização. Estão fazendo isso com gente da Ucrânia. Quanto mais para brasileiro, né, gente? É golpe, como se fala, né, lá em São Manuel. É golpe, tá?
Então, assim, mas o que eu posso culpar? É a falta de emprego, né? Não tem perspectiva. São Manuel tem uma usina de cana lá só. A economia é abrir adega, né? Aqueles pontos de venda de cerveja, e mesmo assim tá lotado de adega lá, essas portas assim que ficam vendendo cerveja, tá lotado a cidade e tem lá uma usina de cana, né? Dá emprego lá para 20% da população e os outros 80% que se vire, né? Que se vire, vá procurar emprego em algum outro lugar, né? É assim que é as coisas. Bom, gente, Capetinha, ajudem o Capetinha aqui, ó, na chave capetinha10k@gmail.com, né? Eu sou artista, Manoviewer artista. Ô, Manoviewer, mostra a cara aí. Olá, 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 pronto. Olá, olá, olá. Então, esse é o Manoviewer, né? Somos artistas e esse é o nosso trabalho aqui, ó. Capetinha10k@gmail.com é a nossa chave Crucifix para qualquer valor, né? Não temos Lei Rouanet, nem Paulo Gustavo, nem patrocínio de empresa, nem da usina de cana de São Manuel. Qualquer valor. No Pix, só no Pix, né, gente? Nós não monetizamos, né? Não recebemos monetização. Então, depois quem contribuir, a gente publica o nome lá na listinha depois, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos lá. Falando em listinha, né? Saiu outra listinha dos pesquisadores da Microsoft. Então foi isso que a gente fez no vídeo, né? Não sei o que se passa na cabeça desse rapaz. Isso aí, Fabi de Burgos, né? Isso aí também, né? Não sei também. Muito bem, a Microsoft, os pesquisadores da Microsoft, eles fizeram uma pesquisa de quais serão as profissões mais afetadas pela inteligência artificial e as menos afetadas, né? Eu só fiz um vídeo sobre as mais, né? Porque quem já está com emprego garantido não tem o que falar, né? Bom, aí o Terra, né? A plataforma de notícias falou que na realidade os empregos não vão desaparecer, mas haveria uma transformação no trabalho, entre aspas. E os profissionais deveriam estar preparados para a mudança e adaptar para essa nova realidade. Óbvio, né, gente? Óbvio, né? Bom, então vou começar pelas menos afetadas. Operadores de máquinas pesadas, dragas, pontes, eclusas, tratamento de água, alô, Sabesp, de manutenção de trilho de trem, né? Batistaca, barcos a motor, empilhadeiras, tratores industriais, pavimentação, plataformas de petróleo. Gente, trabalhar em plataforma de petróleo e gás dá muito dinheiro. Vai abrir lá, para qualquer pessoa que saiba inglês, gente. Tem que saber falar português e inglês. Você embarca, chama embarcar. Em Santos tem, Salvador tem, agora na margem equatorial, lá em Macapá, em Belém vai ter também, né? Aí você no Rio Grande do Norte, sei lá, onde vai ser a base da Petrobras aí para embarcar, para trabalhar em plataforma. É um trabalho duro, pesado, arriscado, e se cair ali da plataforma no mar, vira comida de tubarão, né? Tubarão branco fica lá assim, que aventura, gente. É isso, vai trabalhar em plataforma de petróleo, gente. Tem emprego para quem quiser. Sabe? Porque é pesado, gente. Você fica 2, 3 meses em alto mar. Aí depois você fica um tempo aqui, 1 mês, 2 meses em terra. Aí volta para lá. Fala, Sérgio Bruno Bianco. O gay do Uruguai, né? Amigo gay do Uruguai. Um abraço, querido. Ganha bem demais, pois é, trabalhar em plataforma, né? Que mais? Que tá livre, né? Vai ser menos afetado pela inteligência artificial. Trabalhadores em fundição, massoterapeuta, aprende a fazer massagem, técnico em oftalmologia, aquele que vai fazer aquele examezinho para o médico, né? Técnico de enfermagem, laboratório, assistentes cirúrgicos, né? Vai ter a cirurgia remota, né? Então alguém tem que ficar do lado lá para o caso de dar alguma coisa errada, né? Engenharia naval, né? O que eu estava falando de plataforma de petróleo?
Embalsamadores. Um beijo, Ego Karina, né? Que sabe, cadáver, gente, mexer com cadáver. Trabalhadores de remoção de materiais perigosos. Ui, e, ó, segura, hein? Borracheiro. Borracheiro vai estar com emprego. Abra sua borracharia, que trabalho não vai faltar. O que vai sofrer? Tá? E pode ser que acabe. Lista 40 profissões, tá? Então, se quiser, vai lá dar uma matéria lá no UOL que eu vi, tá bom? Bom, eu vou falar, tipo, o básico que vai sumir, né? Eu vou falar só de alguns só, tá? Intérprete e tradutor, vai acabar, né? Com a inteligência artificial, óbvio, vai acabar com isso, né? Comissário de bordo, complicado, né? Mas é tendência, é tendência. Atendente de guichê, hotéis, né? Atendente de guichê para o autoatendimento, isso é para daqui a pouco. Embalsamar é mais. Nossa, trabalhar com funerária dá uma grana, hein, gente? Olha, sem brincadeira, eu com essa minha carinha linda aqui, eu fiquei já tentado, gente. Ganha muito bem. Ganha muito bem. Se você tiver um pouquinho de empatia, assim, de saber lidar com família, ganha bem demais, sabe? É só isso, sabe? E não ter medo, né? Não ter medo do objeto da profissão. Assessoristas vão sumir de elevador? Nossa, já era, já, né? Vixe, já era, Sérgio. Já era. Bom, aí então... esse pessoal que trabalha em hotel, vocês viram aquele hotel na China, né? Que tudo robotizado, tudo com robô, tá? Suporte de clientes, né? Esse 0800, acabou. Telemarketing nem se fala, recepcionista de tudo, hostess, né? Essa pessoa que atende, faz aquele... né? Acabou, isso aí acabou. Balconista vai acabar, né? Tudo autoatendimento. Imobiliária vai sumir. Gente, se segura. Modelo vai desaparecer. Pode um negócio desse? Não vai ter modelo. Emprego de dezenas, né? De adolescentes lindas, vai acabar modelo. Redatores e autores, DJs, vai acabar. Locutor de rádio, óbvio. Jornalista, óbvio. Por quê? Gente, nenhum jornalista, radialista pode expressar opinião. Isso aí já demorou para acabar, entendeu? A hora que tiver essa voz digitalizada, suave, essa voz virtual aí, né, né? Tipo, a minha, assim, já falaram. Acharam que eu era inteligência artificial, né? A minha voz aqui, mas por enquanto é analógica. É do Manoviewer aqui do lado, né? É do Manoviewer, né? É do Manoviewer ainda, não é inteligência artificial ainda, mas daqui a pouco vai, gente. Se vocês não ajudarem com o Crucifix, vai daqui a pouquinho, viu? Putz, eu gosto de rádio. Pois é, vai sumir, gente, vai sumir. Tanto que rádio, por exemplo, você ouve aonde? Na internet, né? Ou no radinho, na onda mesmo, né? Então, esse vai sumir, gente, não tem como. Aí os discutíveis, tá? Que eu acho que discussão... Historiadores, né? Fala isso pro Ian Neves, né? Sumir historiador, matemático, sumir matemático, professor de gestão agrícola, professor de economia, analista de notícias, repórteres, editores, professores de business, relações públicas, geógrafos, olha o Elias Jabur aí, né? Professores de biblioteconomia. Gente, vocês lembram Game of Thrones? Os mestres eram biblioteconomistas, gente. É o cara que armazena todo o conhecimento em livros, né, nas bibliotecas, e ele que é o sábio que armazena, sábio que não é sábio, ele é apenas um armazenador do conhecimento, né? Então a gente viu os mestres no Game of Thrones e que não eram nada sábios, eram extremamente covardes, e uma classe que controlava... junto, né? Ele trabalhava junto com o rei, né? Com a nobreza lá, né? E aí você lembra o Samuel Tarly, que o amigo do Jon Snow, o gordinho, né? Ele queria ser um mestre. E aí ele lá dentro, aí ele usa o conhecimento, porque os mestres, eles armazenavam conhecimento e monopolizavam.
E eles mesmos acabavam não sabendo nada, né? Então, quando veio a situação lá daquela doença estranha, assim, que começava a tomar a pele, assim, aí o Samuel Tarly vai lá pesquisar, vai estudar, e aí cura o fiel escudeiro lá da Rainha dos Dragões lá, né? E então aí que tá, levantar a minha questão, né? Historiador, matemático e professores em geral, né? Nesse modelo de ensino, pode tirar, pode trocar. Esse modelo de aula de matemática, aula de história, pode trocar, né? Não, né, Everton Agostini? É série da hora, né? Da hora mesmo. Às vezes, nossa, eu já vi umas 3 vezes já, assim, todas as 8 temporadas. E, então, assim, o sistema de ensino, historiador, matemático, né, professores de biblioteconomia, de business, do jeito que tá, pode tirar, né? Mas, se você interage, o conhecimento interativo, interseccionado é outra coisa, né? Então, essa matemática abstrata que é dada nas escolas, né? Uma matemática que não se entende como linguagem, essa aí já... Essa pode tirar, essa tá falida. Essa matemática de vestibular, de prova, tá falido, gente. Isso não cabe mais numa sociedade como hoje. Essa história ensinada nas escolas tá falido. Não serve mais. Você não conseguir fazer uma análise da historiografia, então para que dar aula? É a mesma situação dos mestres, né? Você armazena o livro, está lá guardado no livro, mas você não sabe o que tem lá dentro, né? A matemática, gente, é uma linguagem, tá? E existem vários idiomas dentro da matemática. A geometria, a aritmética, né? O cálculo, certo? E a trigonometria, todas elas são diferentes formas de dizer igual a 0, igual a 1, igual a menos 1. Tá? Todas elas são línguas diferentes para dar um único resultado. Existem, sim, várias linguagens de geometria, cálculo, aritmética. Por exemplo, né, só para começar, análise, né? Análise, como é que analítica lá, esqueci o nome. Né? São várias formas de dar o mesmo resultado, né? São várias, a fração, o cálculo de fração, o cálculo, a soma, a subtração, a adição, são várias formas de dar um mesmo resultado. A divisão, a multiplicação, todas elas são diferentes meios de chegar a um mesmo resultado. Tanto que existe a conferência, que você vai usar uma outra forma para conferir se o resultado é correto, né? E nenhum professor de matemática ensina isso, nenhum professor de matemática, ele ensina ali a regra. O professor de linguagem ensina a gramática, só regra. E o moleque tá lá no topo, mas pra que serve isso? Pra que serve isso? Aprende a regra, senão eu te dou nota baixa. Aí ele vai te oprime. Ele pune, ele prende. É o retrato da sociedade atual, da sociedade capitalista de hoje, né? Segue a lei. Mas por que essa lei? Não interessa. Você apenas siga e calha a boca. Se você não seguir, você vai preso, você é punido. Eu te processo. Entendeu? Então, a educação, ela é isso. Ela te prepara para a sociedade para você obedecer, né? Então, nesse sentido, vai acabar, né? Porque já deu tempo dela. O sistema educacional, ele é arcaico, né? Mas não é essa reforma neoliberal que vai consertar a educação. Não é por aí. É a entrada firme da pedagogia. É o ensino pedagógico firme, sabe? Ensinado da maneira correta. Certo? Que é para abrir a cabeça da pessoa. O professor comprometido. O professor não é só um reprodutor de conteúdo. Isso a inteligência artificial faz melhor que o professor.
tá? Porque para aplicar conteúdo basta um computador, um notebook, sim, de verdade. Mas o pedagogo lá, o cara que vai tentar entender qual que é o problema, o que está acontecendo com essa pessoa que não consegue entender. Então, é um mestre, gente, um mestre. Ele vai passar aquele saber secreto, né? Aquela técnica de espada maravilhosa, né? Que não é chegar lá, põe um input no discípulo, que ele vai lutar Kung Fu lá, vai lutar Jiu-Jitsu, dar todos os golpes, né? Tipo o Neo, né? O Neo do Matrix, né? Ele fez os inputs lá. Eu sei Kung Fu, eu aprendi a lutar Jiu-Jitsu Gracie. Aí o Morpheus, vamos ver se aprendeu mesmo, né? Aí vai lá na salinha de treino lá e dá um cacete nele lá, né? Então assim, né? Não é, gente, escola não é Matrix, cara. Não, você não aprende por inputs, né? Não aprende por download, né? Então você precisa da pedagogia. Então aí que tá a cagada, né? A inteligência artificial não vai tá com esse critério de download, né? De meter aplicativo na cabeça das pessoas. Isso é burro, né? Tá lá o Miguel Nicoleles falando: nós somos analógicos, a inteligência artificial não existe, tá? Porque a inteligência é analógica, ela precisa de associações. Você já teve uma aula de matemática na quadra da educação física? Hein? As medidas, aquilo é matemática pura, uma quadra, gente. Né? O gol, a trave, as linhas, ali é tudo medido. E que se tivesse um jogador com a total noção matemática, ele saberia fazer o cálculo exato do chute para acertar no gol. Mas não, nós vivemos um instinto, né? Nós vivemos assim, por isso que se diz que o esporte é arte, né? Porque não tem lógica. É feito sabe, Deus que me perdoe, né? Matemática ensinada com história. A história da matemática é fascinante, gente. Os egípcios, os gregos, os indianos, como que eles criaram a partir da astronomia a matemática. A geometria indiana, gente, é um troço absurdo. A tecnologia desenvolvida na geometria indiana é um negócio assim de extraterrestre, gente. É completo extraterrestre feito na Terra, feito aqui no planeta, né? Imagina, Bhaskara passado assim, né? Bhaskara era um cara, né? É assim, acabou. Acabou, né? Uma vez um livro de matemática que você tem todas as páginas. O cara tinha Bhaskara tinha tipo assim, um tópico, assim, um parágrafo falando de Bhaskara, sabe? Num livro de matemática, você tem todo o livro para contar a história. Nada, daí já foi para matemática abstrata sempre, né? Sempre. E o que mais? Também tem associação com linguagem, né? Se você fala a língua portuguesa, a gramática é completamente matemática. Gente, eu estava vendo o Thiagson, que é um cara que um cara que pesquisa o funk lá em São Paulo, né? Vocês já devem ter visto. Ele estuda o funk, tá? E o homem que calculava, do brasileiro Malbatarran, né? O homem que calculava. Brasileiro, gente, não era árabe, não. É um pseudônimo, Malbatarran. E aí o Thiagson, ele estava mostrando como é o ritmo do funk, né? O que você tem assim, ó, os ritmos musicais. Você tem 3, tá, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é a valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso todas as músicas, né? Todas as músicas, praticamente, assim, a maioria das músicas ocidentais, 4 tempos. O funk é 5. É um pentagrama. Como é assim? Tá. Tá. Não, peraí. Tá.
Tá, 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 tá. Um, dois, cinco, cinco tem. Eu não consigo nem fazer, gente, porque eu não tenho talento pra música. Mas, gente, o funk é cinco tem um pentagrama e assim, é um curto aqui, vai longo aqui, um, dois, três, vai um longo aqui, dois. Ele fala tchan, tchan. Como é que era mesmo? Eu não vou conseguir fazer. Mas é incrível. Você fala, funk é porcaria e não sei o que. Gente, é completa matemática. Completa matemática, gente. Completa matemática. 5 é um pentagrama. Só que é um pentagrama que parece um caixão de defunto, né? Que ele é comprido, assim, 1, 2, 3 embaixo e 2 tempos aqui embaixo, assim. Dentro de um círculo, né? De um círculo rítmico. Né? O Thiagson explica isso maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Thiagson, para quem não lembra, foi o cara que desmascarou o Lorde Vinheteiro. Né? Que o Lorde Vinheteiro falava que ele sabia nada. Ele prestou vestibular na Unesp, em São Paulo, não completou, saiu e ficava se posando de acadêmico. Né? Aí o Thiagson falou: não, esse cara largou. Né? Ele largou. Célula rítmica, isso aí. Né? Bom, aí, cara, capitalismo, né? Eu tava falando, só traz notícia ruim, né? Vamos ter crise, inflação vai subir os preços, nunca baixa, repara, nunca baixa, né? Os preços sobem, ficam lá em cima e não descem mais, né? Mesmo que o cálculo da inflação abaixa, o preço nunca baixa. Né? E a gente fala, por quê, né? Por quê? Essas coisas que ninguém explica, nem o padre explica, né? Nem o pastor. Vida no capitalismo da liberdade, um constante sofrimento, poucas alegrias, né? Daí temos que nos condicionar a ver o lado bom da vida, né? A gente tem que aprender a ver o lado positivo da vida, porque não tem nada de positivo, é só ferro, né, cara? Só paulada na cabeça, né? Ver as bênçãos de Deus, nossa mãe do céu, né? De como ele nos protege. Você reclama? Você está reclamando? Veja Cristo pregado na cruz, menino. Né, menina, é isso que você queria? Ser pregado na cruz? Sua vida é pior do que o Cristo passou? Olha, e olha, gente, tem gente que sofreu mais que Cristo. Tomou muito mais chicotada, lambança e, gente, o William Wallace lá na Escócia, além de ter sido pregado, né, cortaram o Bilal dele, gente. O Jesus Cristo não teve corte de Bilal, não. Né? William Wallace lá, o cara que lá na Escócia lá, né? Vixe, procura William Wallace aí que vocês verem a história dele lá. Nossa, ele ficou dias, hein? Jesus Cristo foi um dia, gente. Foi preso num dia, dali a pouco logo teve o julgamento e logo foi crucificado. William Wallace não, gente. Ele ficou meses lá sendo arrastado de aldeia em aldeia, nego dando pedrada nele, lá escocês cuspindo nele. Depois aí começaram a picar o homem lá. Aí cortaram tudo. Picaram ele, carne moída, né? Jesus pegou, ficou lá pregadão na cruz, tal, depois tomou uma lançada e acabou, tá? E os ricos? Rico não sofre? Sofre, né, gente? A gente sabe como o rico sofre, né? Sofrem também. Eles investem o dinheiro deles, tá? E correm risco de falir, não é isso que você fala aí pra mim toda hora? E de onde veio esse dinheiro, hein? Veio de outros riscos, né? Porque rico é muito competente, né? Não faz burrice que nem eu aqui, né? Que fico gastando dinheiro. Não. Rico sofre, ele guarda o dinheiro dele. Você gasta, né, capetinha? Fica gastando com conta de luz, todos os crucifixos que você recebe, você gasta com comida, né? Com ônibus, né? Por que você não economiza? Por que você não vai a pé, capetinha? Andar 40 quilômetros... Né? Por que você não vai a pé, né? Por que você não vai correndo, capetinha? Né? Por que tem que pegar ônibus? Ó o rico lá, o rico vai de Ranger, vai de Jeep, né? Eu não tenho Jeep, não tenho Ranger. Mas porque você é burro, porque você não se esforça. Porque se você esforçar, você comprava uma Ranger, você comprava um Jeep, né? Uma Compass, né? Caramba, né? Tem o filme, né, do William, o Isso, Coração Valente,
tá? Mas o Mel Gibson, vixe, foi rápido, né? Foi coisa de minutos. Pesquisa aí na internet, é que tem, descreve como William Robson Wallace morreu. Pesquisa aí pra você ver. Bom, essa palavra de que a gente é burro e incompetente desde a Idade Média, viu? E se não antes, tá? É o nobre falando que a gente é burro e incompetente, é o burguês falando que a gente é burro e incompetente, o patrão, o capitalista sempre falando que o emprego vai mudar, que os tempos vão ficar difíceis, enquanto isso o cara está empanturrando o bucho de comida, comprando, gastando, se divertindo, fazendo festinha, e a gente lá, contando as moedinhas, né? Você vai trabalhar mais, ganhar menos, tá? É isso que é a vida, né? Olha a casa do seu avô aí, como que é a vida, né? Como que seu avô tem casa e você pergunta as coisas para ele, tadinho, não sabe nada. Tem avô que nem sabe ler e escrever direito, né? Só sabe escrever o nome só, né? Aquele garranchinho, né? E você não, você teve estudo, você tem diploma universitário, né? Você tem um monte de coisa, mas não tem uma casa que ele tem. Você não tem um carro que ele tem, os 2, 3 carros que ele tem. Você não consegue, ele sustenta 5, 10, 6, 10 pessoas na família e você mal consegue comer 3 refeições por dia. Como que pode um negócio desse, gente? Como que pode, né? O Malafaia é grande sofredor. Sim, né? Eu acho que o sofrimento dele é pegar um saco e bater martelo em cima, um saco de feijão. Ele bate um martelo no saco de feijão para abrir, né? O saco de feijão. Gente, eu vou abrir depois para criança essa live aqui, né? Não escreve besteira nos comments, tá? Bom, aí, gente. Agora eu vou falar um segredo para vocês aqui, tá? Me preparando. Tem um estudioso de Princeton, ex-diretor do Serviço de Informações da China, tá? Chama William Huo. Depois eu ponho aqui a referência. Tem um canal no X. Ele fala que a China faz o que quiser. Tá? É igual a mulher aqui no Brasil. Ela faz o que a mulher quiser. Tá? A mulher deve fazer o que ela quiser, né? E se a China quer lançar foguete que dá marcha ré, ela faz e lança. Se a China quer pôr um cinturão de satélites ao redor do planeta, ela põe. Se ela quer produzir um McDonald's chinês, ela produz. Se a China quer tocar samba, jogar futebol, criar uma escuderia de Fórmula 1, ela já está fazendo, tá bom? Agora a gente mal consegue ter um time de Kung Fu para competir um campeonato na China, né? Mal consegue isso, né? A gente mal consegue fazer né? Nada, né? Não vamos comentar isso aí, né? O ChatGPT monopolizava a inteligência artificial, só dava a ele, né? E você tinha que pagar e pagar caro. A China trouxe o DeepSeek, vocês estão lembrados, gratuito e de código aberto, tá? O que aconteceu? Agora centenas, milhares de pequenas startups estão sendo criadas em toda a China, tá? Desenvolvendo e trabalhando o código, um código único, que será um sistema interligado, compartilhado. Tá? O Vale do Silício não, faz segredo, processa judicialmente, cobra direitos autorais, monopoliza, só aquela panelinha tem emprego, né? Opa, o capitalismo desemprega? Isso mesmo, gente. Enquanto a China abre a fonte, permite participação, gera emprego, gera riqueza, o Ocidente cria muro. Cria barreiras. Você tem liberdade para empreender, não tem? Se quiser empreender, você empreende. Mas você não tem financiamento, gente. Você não tem apoio. Você não pode passar os muros, tá? Senão você vai preso. Senão você é processado. Senão você morre. Senão o capitalismo te mata. Tá certo? No sistema aberto chinês, o que vale é a competência. A verdadeira meritocracia. Aqui no Brasil,
Meritocracia é um menino que traz café e varre o chão. Nossa, que menino esperto! Esse vai longe, não é assim? Né? 5 anos depois você volta e ele ainda está varrendo o chão. Se não foi demitido, né? No plano de corte de gastos da empresa, né? A meritocracia do Ocidente, do Brasil, né? Do Brasil. O Brasil assim, é o próprio lugar que defende a meritocracia, mas se você realmente sabe o que é meritocracia, você não faz nada, tá? Você cruza o braço, faz o teu. Tá? Aí sim você vai, quem sabe você tem chance de meritocracia, porque se você sair na frente, você vai ser cortado, tá? É ou não é? Fala, classe KSP, um abraço, né? Me diz se não é, tá? Então, gente, olha aí, ó, minha meritocracia aqui, ó, capetinha10k@gmail.com, chave crucifix para qualquer valor, para ajudar aqui o nosso canal aqui, capetinha10k@gmail.com. Tá bom? Nós somos artistas, não temos lei Rouanet, não temos lei Paulo Gustavo, não temos nada, só monetizamos com o Pix, tá joia? Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Vocês estão ligados no processo, nos protestos dos criadores da lei Magnitsky, né? Então ali o Trump usou a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né? O Xandão, né? E tá tendo uma grita, gente, no Senado, na Câmara lá dos Estados Unidos, porque não foi para isso que foi criado a lei Magnitsky. É para operar contra a opressão física, né, meu? Assim, a tortura de verdade. Tá? E de verdade verdadeira mesmo. Não é elucubração poética do Marcel Van Hatten, lá do Rio Grande do Sul. Não, gente. Ele respondendo pro cara que bolou a lei lá, chamando o cara de burro. Alexandre de Moraes tortura presos lá na colmeia. Gente, não, né? Até a última notícia que eu sei, tem lá meia dúzia lá, sabe, que não quiseram se adequar ao plano de ajuste. Foi perguntar, você faz um cursinho e fica com tornozeleira eletrônica só durante um tempo, depois tira. Os caras falam, não vou, eu vou ficar aqui. Tá, não, eu vou ficar aqui. Uns malucos lá que se recusaram, né? Aí o Marcel Van Hatten disse que estão sendo torturados essas pessoas, né? Então, tá todo mundo falando assim, olha, a gente tá vendo o caso, tá vendo a situação. É um absurdo, tá? O mesmo William Huo postou hoje uma thread sobre a fundação da América, né? Que foi fundado nos princípios do Adam Smith, né? O capitalismo virtuoso, comércio feito com ética, que alguns neoliberais aqui falam que é preciso Cristo no capitalismo, dando abertura para o neopentecostalismo e a teologia do domínio. Pesquisa isso, façam suas pesquisas, teologia do domínio, tá? O Adam Smith avisou que o comércio sem virtude destrói a sociedade, lá na fundação dos Estados Unidos. Olha que bonito, né? E o que é os Estados Unidos hoje? Aquele americano primitivo, o colono, acreditava na moral, não na financeirização da riqueza vinda dos juros. Tá? O Alexander Hamilton, que a Renata Barreto, no debate com Elias Jabbour, assistiu o musical Hamilton, um dos fundadores, lá na Broadway, um dos fundadores da República Americana, né? O estadunidense, que foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que o capitalismo serve à República, não o contrário. E o que a gente tem hoje, né? Então veio a Era Dourada, o Gilded Age, tem até uma série chamada Gilded Age, a Era Dourada dos Estados Unidos. Os senhores da terra, os latifundiários dos Estados Unidos foram substituídos pelos milionários, né, os barões monopolistas empresariais, industriais, os homens brancos anglo-saxões, protestantes, os WASPs, né, que eu falei ontem aqui, o White Anglo-Saxon Protestant People, tá? E agora você tem aí o Federal Reserve, o Fed, o Banco Federal dos Estados Unidos, serviçal de Wall Street.
e dane-se a população, né? A qualquer chamado de Wall Street, tá lá o governo fazendo o que o empresário precisa, né? O bilionário precisa, enquanto a população dos Estados Unidos amíngua, passando fome. Então William Ho está falando, né? Essa é a decadência americana. Esse é o fim dos Estados Unidos. Esse modelo vai destruir os Estados Unidos. E olha aqui no Brasil, gente, tem que falar, né? O Haddad já fala de ajudar os empresários que tomaram prejuízos nas tarifas do Trump. Tipo, gente, o que nós temos com isso? Tá? Eles dão empregos? Eles dão empregos, né? Estão falando. Quanto emprego esses empresários estão dando? Tá todo mundo empregado nessas empresas? Ah, capetinha, o empresário não pode carregar todo mundo. Mas então por que o governo tem que carregar o empresário? Se o empresário não pode carregar todo mundo, então por que todo mundo tem que carregar o empresário? Todo mundo e eu. Por que eu tenho que carregar o empresário? Né? Enquanto aí cabe até a reclamação do neoliberal, né? Impostos, o IOF Shopee. Né? A carga tributária nas minhas blusinhas, né? Por que isenção total para o empresário e o ônus cai para a gente aqui? Hein? Né? Falou tudo, nem tudo, não cabe numa live só, né? Então, é isso, gente, né? É bem por aí. Então, para quem está no YouTube, gente, beijo! Muito obrigado.